Aqui quem fala é o professor Alex Oliveira, do Colégio Luciano Feijão, e vamos dar aí umas dicas bem importantes sobre a questão dos campos, né, no nosso planeta, e que para muita gente que acha que há uma diferença entre campo gravitacional, campo elétrico e campo magnético, com relação às leis de Newton, não há diferença nenhuma, né? Então, vamos dar aqui uma introdução bem legal. Na realidade, o que é que acontece? Muitos livros de física separam, né, de maneira didática para que o aluno tenha um acesso de compreensão melhor, e o que fica com relação a algumas pendências é com relação ao início do aprendizado da física, né, no meu entender. Então, até mesmo para o Enem, que hoje que as questões são bem contextualizadas, o aluno ele tem que ter um início, um meio e um fim com relação a essa, né, compreensão com relação a esses fenômenos. Então, assim, com relação a essas forças de campo, o que é que vocês têm que ter em mente, né, com bastante clareza? Tudo que você tem que compreender, assim, com relação ao funcionamento, a dinâmica é o átomo. Então, a resposta de tudo começa com relação ao átomo. Como vocês já sabem, o átomo, nós temos o núcleo, onde vocês têm os prótons e os nêutrons, e ao redor dele você tem aí as 7 camadas, né, que vocês estudam lá na química, K, L, M, N, O, P, Q. Então, quando o professor de química, né, chega para vocês que pegam, por exemplo, qualquer elemento da tabela periódica, você faz uma distribuição eletrônica. E essa distribuição eletrônica são dos elétrons que você vai ter com relação ao elemento. Onde é que eu quero chegar? Como no núcleo vocês têm, por exemplo, o próton e o nêutron, e ao redor você tem a chamada eletrosfera, então é aí onde vem o tchan da questão. Por exemplo, elétron tem massa? Tem. O próton tem massa? Tem. O nêutron tem massa? Tem. E como vocês já estudaram em sala de aula, sabem que é a base da introdução, por exemplo, da eletrostática, o elétron possui uma carga elétrica, que vocês conhecem, via de regra em módulo, como carga elementar, que corresponde a um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O que é que acontece? Quando você tem um próton, você tem essa carga elementar positiva. E quando você tem o elétron, você tem essa carga negativa. Então, você já começa a diferenciar umas coisas. Olha, Alex, você está falando só do próton, do elétron? Sim. E do nêutron, porque tem a massa. E uma coisa interessante, o elétron, ao redor do núcleo do átomo, por exemplo, ele não fica parado. Vocês sabem que existe o rotacional dele, ele rotaciona em torno do seu próprio eixo e tem o movimento de translação. É aí onde a gente começa a nossa explicação para as 3 partes da física que mais dá trabalho para vocês, porque não existe esse início. Então vamos lá. Como vocês já viram em sala de aula, todo professor chega e diz: todo corpo que tem massa gera ao seu redor um campo gravitacional. Então vamos lá. Existe um capítulo, no caso na parte da mecânica, onde vocês estudam, por exemplo, campo gravitacional especificamente terrestre. Aí todo professor só dá ênfase o quê? Massas enormes, planetas, astros e aí vai. Então o aluno ele fica com aquilo na cabeça, ele acha que para existir campo gravitacional eu preciso de uma massa muito específica, enorme, e não é verdade. Se você pegar, por exemplo, um elétron ou um próton ou um nêutron, eles, pelo fato de ter massa, ele gera ao seu redor um campo de natureza gravitacional, mesmo tendo uma massa tão pequena como a do elétron, que é 9,31 vezes 10 a menos 31 kg. Então, uma massa mesmo pequena, comparada com a massa da Terra, em ambos os casos, gera um campo gravitacional. Só que a gente faz o quê com relação a essas partículas? A gente despreza o campo gravitacional. A outra força que vocês estudam também, que é bem interessante, aí o professor vai e entra com relação à física 3, especificamente a parte de eletricidade e eletromagnetismo. Então, vamos para a eletricidade. Lá está as partículas, os elétrons e os prótons. Como vocês bem sabem, eles possuem cargas, então é a própria carga elementar. Então, uma vez que ele possui tanto carga positiva para o próton e negativa para o elétron, gera, por sua vez, ao seu redor um campo, que vocês conhecem como campo elétrico.
de natureza elétrica, mas está lá no átomo. Então, quando vocês analisam agora a questão do elétron, no caso, o elétron transladando e rotacionando, surge para vocês agora, nesse momento, o chamado campo magnético. Então, o que é que vocês têm aí? As três forças de campo vão partir inicialmente do átomo, que é uma coisa importante vocês passarem a entender dessa forma. Porque aí tudo fica mais claro, e não vocês estudando de maneira fragmentada, como se fossem assuntos diferentes, principalmente com relação à aplicação das três leis de Newton. Quais são essas três leis de Newton que nós temos? Nós temos a primeira lei de Newton, é a lei da inércia. Segunda lei de Newton, que é a fundamental, que é a que vocês mais usam de um modo geral, que é que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, que é dada por quem? Ação e reação. Então vamos lá para, no caso, as forças de campo com relação às três naturezas. Vamos lá. Se você pegar a Terra, vocês estudam direto, né? Os professores enchem vocês de fórmula, aquela ideia, né, equivocada de achar que tudo é aplicar na fórmula da força gravitacional, e não é bem assim. Primeiro, começa por uma coisa muito simples. Todo corpo que tem massa gera ao seu redor um campo gravitacional. E qualquer massa sobre a ação desse campo faz surgir uma força conhecida de vocês, que é o peso. Por exemplo, se você pegar a Terra gera um campo gravitacional de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, que agindo sobre qualquer massa, vou até falar de uma maneira assim não específica, uma massa de prova. Porque lá na eletricidade vocês falam muito carga de prova, carga de prova. Daí os professores de física não gostam muito de fazer um paralelo, mas a ideia é a mesma. Se você comparar, por exemplo, uma bola de futebol, a massa de uma bola de futebol com a massa da Terra, a massa da bola de futebol, ela se torna o quê? Como referencial à Terra? Uma massa desprezível, apesar de gerar um campo ao redor dela. Mas o campo gerado pela massa da bola não se compara com a massa, o campo gravitacional gerado pela massa da Terra. Então veja bem, o campo agindo sobre essa massa de prova faz surgir uma força que vocês conhecem como sendo o peso. Vamos lá. Uma vez você tendo o peso, entra a segunda lei de Newton, que é grande parte das questões da mecânica, onde vocês têm uma questãozinha vetorial, onde vocês têm força resultante como sendo dado pela massa vezes a aceleração. Aí vocês entram, por exemplo, no contexto do movimento uniforme, movimento uniformemente variado e o movimento variado. Vamos para alguns exemplos. Porque na hora que você entende, por exemplo, a força de campo, no caso gravitacional, você entende o resto, porque eu aplico tudo que você aprendeu na mecânica, a gente só vai alterar a natureza do campo. Mas a ideia das leis de Newton, elas permanecem dentro das outras forças de campo. O problema é a maneira como é abordada. De que maneira? O professor muitas vezes olha a eletricidade como um assunto específico. É eletricidade. Não existe mais mecânica, existe. Na realidade, a justificativa tanto da eletricidade e do magnetismo é a mecânica. Então, quando o aluno compreende o assunto, né, de maneira assim ampla, com relação aos conceitos da mecânica, ele fica, digamos, com a mente bem aberta para compreender qualquer parte da física. Então vamos lá. Todos vocês sabem que geralmente o professor coloca assim, um assunto que é até assim um pouco polêmico, o aluno aceita numa boa, mas quando o professor quer, por exemplo, deixar assim uma ideia bem clara do assunto, aí todo mundo já estranha, já não quer aceitar. Então vamos lá. O que é que diz a primeira lei de Newton? Lei da inércia. O que é a inércia? É a tendência de um corpo de permanecer em equilíbrio. Eu até gosto de falar muito em sala de aula. Olha, ouviu falar nessa palavra, equilíbrio, dentro de qualquer texto? Pense logo em igualdade. Então, por exemplo, se você tem aqui uma bola e eu tenho essa bola sobre a ação do campo da Terra, você sabe que o campo agindo sobre essa massa vai surgir uma força peso. Se eu considerar esse campo uniforme, que vocês sabem que o campo da Terra, na realidade, para a gente, pelo fato das distâncias, pequenas distâncias, sofrer uma variação muito pequena, porque o campo da Terra em si, ele já tem um valor, basicamente,
em módulo muito pequeno, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu alterar, vamos supor, altitudes, ele vai variar de, digamos, cai para 9,999, 9,8 e assim vai. Então, o que é que acontece? Essa primeira lei de Newton, ela é fundamental, que é a inércia. Então, aqui a gente brinca. Como? No dia a dia, se você soltar uma bola na nossa atmosfera, você sabe que existe o ar. Só que 99% das questões a gente despreza a força de resistência do ar. Então, é uma força que ela existe, mas que mais de 99%, até falar assim, 99% das questões, o que é que acontece? A gente elimina essa força. Aí, por exemplo, o Enem adora colocar umas coisas bem interessantes. Há 2 anos atrás, quando ele colocou pedindo para o aluno fazer uma análise de gráfico, onde um paraquedista, né, que dava um salto de um avião, ele não desprezou a força de resistência do ar. Aí muita gente ficou, caramba, como é que eu vou analisar isso? E é uma coisa muito simples que vem desde lá das leis de Newton, as 3 leis de Newton. Então, vamos lá. Se você pega uma bola e você solta, você já sabe que tem uma força que é o peso. O problema é que quando a bola vai caindo, vocês sabem que vai aparecer uma força de resistência do ar. E quanto maior for essa velocidade, maior é essa força de resistência do ar. Só que chega uma hora que a força de resistência do ar se iguala à força-peso. Olha que coisa interessante. Isso não quer dizer que eu, tendo 2 forças agindo sobre o mesmo corpo, isso quer dizer que esse corpo tem que ficar parado. Mas, digamos, se a gente conversa em sala de aula com um aluno, fala em equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, que são 2 palavras mágicas dentro do contexto do Enem. Quando a gente fala estático, todo mundo aceita. Se eu pegar 2 crianças numa brincadeira de cabo de guerra, eu puxo com 100, a outra puxa com 100, todo mundo aceita numa boa. O sistema está parado, todo mundo aceita. Mas se eu disser que eu tenho um sistema, como nesse caso, uma bola, eu tenho o peso e a força de resistência do ar 100, 100, a bola não significa que ela está parada no ar. Ela continua a cair. Só que ela cai com uma velocidade o quê? Constante. Por isso que nós estudamos um assunto chamado de velocidade escalar média, onde, na realidade, são eliminados grande parte dos fenômenos da física, porque você considera, na realidade, como se a força resultante, né, especificamente um movimento uniforme, a força resultante fosse igual a 0. Então, aí vem a aceleração constante, né, a aceleração não constante, que é o movimento variado. Se você for correr para a eletricidade, a ideia é a mesma. Você tem um campo elétrico que, agindo sobre uma carga de prova, vai surgir sobre essa carga de prova uma força, que vocês conhecem, já que o campo é elétrico, a força tem que ser de natureza elétrica. Então, ela vai fazer o papel, digamos, se eu só tiver essa força agindo sobre a carga de prova, ela vai fazer o papel de força resultante, que é onde você aplica a segunda lei de Newton. Se você pegar, por exemplo, um ímã, né? Você tem aí o óxido de ferro, você vai pegar, por exemplo, um caso mais específico, uma magnetita, você vai ter ali uma barra, um ímã em forma de barra, onde todo mundo, né, só rotula assim, norte e sul. Na prática, a nível quântico, o que você visualiza ali são os rotacionais dos elétrons, todos no momento angular de um mesmo sentido, que vocês conhecem como regra da mão direita. A nível de 2º grau é mais complicado porque os livros não fazem essa colocação para os alunos. Os alunos aceitam como se fosse uma mini bússola, o que não é verdade. Então, quando você tem vários elétrons rotacionando no mesmo sentido, você tem para o elétron um pequeno ímã. Ele forma um mini campo gravitacional, um mini campo elétrico e um mini campo, no caso, magnético. Então, o que é que acontece? Quando você soma milhares e milhares de elétrons com o mesmo rotacional, gera-se um campo magnético. Então, quando você tem uma barra, um ímã, na realidade, você não tem que olhar assim, norte e sul. Isso aqui é o rotacional. Lógico, para nível de ensino médio, a gente fica norte e sul. Então, o ímã gera o que na parte externa? Que é aparente para todos vocês em livros de física. O campo magnético. E como vocês já sabem, esse campo magnético agindo sobre outro ímã ou uma substância ferromagnética, faz surgir uma força de natureza o quê? Magnética.
que vocês vão continuar aplicando que lei de Newton? A segunda. Então, via de regra, essas forças de campo são as que mais caem para vocês, que vocês não podem esquecer. Massa, campo gravitacional. Elétrico, campo elétrico, força elétrica. Magnético, campo magnético, força magnética. Então, vocês não podem deixar de associar isso, inclusive com relação às leis de Newton. Primeira, inércia. Segunda, a fundamental, que é massa vezes aceleração. E a terceira, ação e reação. Nas três, fique bem claro, todos vocês sabem que a matemática é clara, viu, para o Enem. As forças são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Isso é muito importante para vocês. Inclusive com relação à força magnética, apesar que nos livros do ensino médio não aparece nenhuma fórmula para vocês onde a força magnética é inversa ao quadrado. Mas que fique bem claro, foi força de campo, no caso as três que nós estamos explanando aqui, as mesmas são inversamente proporcional ao quadrado da distância. E fica aí a minha dica para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês nesse momento aí com relação a essas provas que vocês vão estar submetidos. Paciência, vão buscar a base da base da base, né? E que essa dica sirva bastante aí para vocês e que venha cair um assuntozinho sobre isso aí, que Deus abençoe todos vocês. Um abraço e até a próxima.